comunidade religiosa e a comunidade religiosa católica. Nós estamos aqui com 3 convidados no estúdio e um em especial, o ibirubense Tiago Zene, vai ser ordenado padre esta semana aqui na Igreja Católica. E o Cristiano, que conhece muito aí, né, desta caminhada católica, eu sou evangélico de confissão luterana, né, então vou ficar aqui observando, escutando e fazendo as minhas intervenções quando forem necessárias. O Cristiano, como é um homem mais estudado aí na questão religiosa, né, ele vai conseguir, sem dúvida, trazer mais elementos aí para a nossa intervenção de hoje. Mas eu quero, Cristiano, falar aqui que anotei o currículo do Tiago Zene agora, ele me passou aqui de forma rápida, e fiquei muito entusiasmado com o que eu li aqui, com tudo que eu percebi, né, que esse homem de Deus aí tem na sua formação. É uma vida dedicada a isso, né? Eu vou até deixar aqui as apresentações iniciais por conta dos nossos convidados e depois a gente entra aqui nessa folha que eu anotei e vamos tentar construir a caminhada do Tiago Zene até ele chegar aqui na cidade onde ele nasceu. Ele é filho da Maria Zene e do Nelson Zene, o Nelson aqui do escritório, Zene. Então o Tiago passa agora a integrar a comunidade religiosa de Ibirubá e poder então ter esse contato diário aqui conosco. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, né? E saudar aqui também o padre Daniel Chagas e o nosso convidado aqui, que agora minha folhinha saiu daqui, Charles Piscinati, isso. Convidado, inclusive vai estar amanhã também aí prestigiando, amanhã e na sexta-feira, hoje é quarta, né? Isso. Na sexta-feira, então, prestigiando também esta ordenação do Tiago Zene. Bom, vamos pegar o boa tarde aqui, Padre Daniel, que saudação, que momento sensacional para o senhor dar uma saudação aí na semana em que vamos ter novidades aqui junto à comunidade católica de Ibirubá. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Cristiano. Ouvintes da Rádio Cidade aqui de Ibirubá. É sempre para mim uma grata alegria retornar a Ibirubá, onde eu tive o meu primeiro ano de ministério sacerdotal, né? Meu primeiro ano de trabalho de padre foi aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Município de Ibirubá, terra da Pitangueira, um lugar que gosto muito, um lugar em que tenho muitos amigos, né? E essa semana, então, como também represento e sou responsável pelo serviço de animação vocacional da Diocese, então, nosso trabalho essa semana é acompanhar esse momento tão importante da vida do Tiago Zene, que foi também por um certo tempo, né, Tiago, meu colega de seminário, e agora estamos aí compartilhando da tua alegria, né, e te ajudando nesse momento em que preparas a tua ordenação presbiteral, que será já na próxima sexta-feira. Legal, quero pegar aqui a saudação do Charles também. O que você achou da nossa comunidade, da nossa cidade aqui, Charles? Muito boa tarde, eu sou de São Paulo, então eu tenho um prazer enorme de vir conhecer aqui. Nós estamos percorrendo juntos algumas escolas, inclusive escolas onde o Tiago estudou, né? Quando ele fala isso, os alunos arregalam os olhos, né? É um orgulho. E estou gostando muito da cidade, do acolhimento. Parabéns. Eu sempre gostei dos gaúchos e é um prazer vir visitá-los aqui novamente. Legal, né? Se apresente, você faz o quê? Qual é a sua atividade? Bom, eu vim por ocasião de ser amigo do Tiago, né? Nós fomos jesuítas juntos, já nos conhecemos aí há uns 14, 15 anos. E eu sou corretor de imóveis em São Paulo, né? E também abri um espaço terapêutico, tá? Com hipnoterapia, pilates, massoterapia. E agora então vim aqui para prestigiar esse momento tão especial na vida dele. Bacana, né? Seja bem-vindo aqui à nossa cidade. Tiago Zene, que satisfação, eu já acompanhava, né, algumas movimentações suas aí mais recentes e agora tendo aqui no estúdio a oportunidade de conhecer a sua história, sem dúvida essa entrevista será aí marcada por momentos emocionantes. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Rádio Cidade, né? Saúdo a todos os rádio-ouvintes, a vocês que nos acolhem aqui. É uma alegria para mim sempre voltar à terra natal, né? Diz que quem bebe água do pulador sempre volta. No meu caso, isso se mostrou verdadeiro. Estou aqui depois de um tempo longo, né, de formação que eu fiz fora de Ibirubá, né? E agora vou ficar mais perto, né? Não sei exatamente se é aqui ou próximo daqui, mas com certeza nas redondezas aí da Diocese de Cruz Alta a gente vai estar sempre em contato aí, podendo atuar também, né, servindo ao povo na parte religiosa. Tiago Zene nasceu aonde? Filho da Maria e do Nelson, né? Mas o que você lembra da tua infância e da tua adolescência? Pois bem, né? Eu tenho ótimas lembranças aqui de Ibirubá, né? Eu nasci aqui, me criei no bairro Progresso, antiga rua Ceará, né? Continua lá ainda. Tenho saudades da vizinhança. Era um momento muito bom. Naquele tempo, eu nasci em 1979, então eu recordo que a rua nem era calçada, era um barro aquilo. Quando chovia lá, brincava. É uma maravilha, sabe? Eu guardo ótimas lembranças da minha infância aqui em Ibirubá. Também, né, fiz toda a minha formação inicial aqui, né, estudei primeiro no Ginásio General Osório, né, mais perto de casa. Isso, né? Do ladinho de casa. Aí depois já morando lá ainda no bairro Progresso, eu estudei no Colégio Santa Terezinha, né, depois fiz o ensino médio no Colégio Edmundo Hever aqui. E tenho ótimas lembranças, eu recordo que também, né, eu ia no CTG, Rancho dos Tropeiros, né? Cheguei a participar da invernada artística quando eu tinha meus 10, 12, até meus 14 anos, assim. E são coisas que marcam, né? Também cheguei a fazer parte do grupo de escoteiros Pitangueira do Mato aqui por um período. Nem sei hoje se ainda existe aqui em Ibirubá. Existe, graças a Deus, que coisa boa. Mas eu fui daquele período, assim, que muitas coisas estavam aí iniciando e eu consegui colaborar. Bom, aí você, depois, né, da adolescência, ali começa já a escolher algumas coisas que você deseja para o teu futuro, né? Profissão, o que você sonhava em ser, como é que foi esse início, né, essa virada ali da infância para a adolescência e a tua escolha, o teu caminho, o que você queria ser? Olha, eu estava até refletindo com os alunos, né, sobre o chamado, uma questão que a gente tem que perceber, né? Afinal de contas, aqui viemos, né? Se aqui existimos, aqui vivemos, qual o propósito da nossa vida? E essas questões eu comecei a me fazer já desde cedo, lá, sei lá, meus 10, 12 anos, né? Mas eu recordo que eu fui educado num ambiente bastante religioso. Minha mãe me ensinou a rezar quando eu era já criança. E essas experiências de acompanhar minha mãe rezando comigo e eu percebendo assim que aquelas orações elas tinham conteúdos que me fascinavam, né? E eu rezava muitas vezes, talvez sem saber direito o significado das palavras, mas eu achava aquilo entusiasmante. E eu acho que esse carinho que eu fui desenvolvendo, né, a prática da oração, o interesse pelas coisas da religião, foram me levando a, né, me inclinando para essa parte religiosa, que depois eu comecei a participar da igreja, né, fiz a catequese, e aí logo me lembro que no dia que eu estava na catequese lá, chamaram assim, quem é que gostaria de ser coroinha? E não sabia eu o que era direito coroinha, mas eu levantei a mão, como que por um impulso assim. E aí eu vim depois a descobrir que o coroinha é aquele que auxilia o padre, né? Uma criança que está lá junto no altar, ajuda a trazer as galhetas, o material litúrgico, né? Está ali assessorando quando precisa limpar um banco, arrumar umas cadeiras, que acontece alguma coisa, né? Então eu fiquei vários anos, até meus, acho que 10 anos de idade, né, atuando na igreja como coroinha. E o fato de eu estar na igreja, de eu participar da vida da igreja próximo do padre, fazia com que eu também observasse o padre. As palavras que o padre dizia para as pessoas, nas homilias, né, os momentos de encontro, quando o padre falava, eu olhava, mas essa sabedoria me encanta. Eu gostaria de ter esse conhecimento para também poder falar assim para as pessoas. Então eu era jovem, criança, adolescente e já havia percebido em mim esse encantamento pela figura do sacerdote, né, da Igreja Católica. Aí eu também comecei a participar de grupo de jovens aos 12 anos, né, eu recordo, e eu encontrei ali um espaço onde eu me sentia muito importante. Eu há pouco havia aprendido a tocar violão.
e havia essa necessidade, né? Inclusive nós comentávamos aqui com o Cristiano, né, da Pastoral da Juventude. E eu me lembro que eu era muito chamado assim para participar de encontros, tocava violão com outras pessoas mais velhas, mais experientes, até fui, né, desenvolvendo um pouco mais a habilidade musical em contato com eles. Então esse espaço da igreja na minha vida, ele ajudou eu a crescer, me desenvolver, me sentindo parte importante daquele grupo, né? Então também ajudava a tocar nas missas, e tudo isso foi me encantando, né? E aí quando as pessoas perguntavam, mas o que você quer ser quando você ser grande? Eu dizia, eu quero ser padre. Eu já tinha dentro de mim esse desejo, né, desde a minha infância e adolescência, né? Quem foi esse padre que você viu? Lembra o nome? Eu fui batizado pelo padre João Vickert. Ele ficou vários anos na paróquia, mas eu ainda era muito criança. Quando eu comecei a ser coroinha, servindo o padre João Vickert, né? Então eu já admirava ele, né? O padre que me batizou. Aí logo depois, né, quando eu cresci um pouquinho antes de eu entrar no grupo de jovens, chegou aqui o padre Flávio Antônio Rohr. E esse também, um padre muito bacana. À época, assim, a gente tinha muito carinho, muito amor por ele. Ele era muito bom assim com os jovens, entusiasmava a gente, falava de um jeito que encantava as pessoas. Então eu peguei um período assim que eu me encantei muito pela figura do padre, né? Os padres foram muito bons, os padres que passaram aqui em Birubá, e eu me senti muito interpelado, né, a trilhar por esse caminho. Flávio Rohr. Padre Flávio Antônio Rohr. Esse foi talvez aí um dos que marcou assim a minha ida para o seminário. Inclusive quando eu entrei, né, no seminário menor em Pejuçara aos 15 anos, ele que me levou para lá, né? Bom, aí tem essa caminhada do seminário aqui. Eu vou só finalizar essa parte inicial e depois vamos abrir para o debate aí, Cristiano. Debate, ótimo. O que acontece aqui, né? Vamos lá. Bom, o Tiago então começa estudando aqui na Escola General Osório, Santa Terezinha, depois o Edmundo Rever, né? Cursou inclusive técnico em contabilidade. Teria uma perninha, um bracinho ali do pai, né? Porque o pai é hoje dono de um escritório de contabilidade aqui em Birubá, o Nelson. Mas aí vai para o Colégio Municipal Ângelo Furian, lá em Pejuçara, seminário menor. O seminário menor, o que ele faz assim, Tiago? Qual é a... À época, em nossa diocese, havia o seminário menor. Hoje não existe mais. Mas aquele período era um momento assim de reunir os jovens que estavam interessados em serem padres, né, para ir aprofundando essa vocação, né? Então, eu me lembro que éramos 38 seminaristas de toda a diocese, né? Daí havia seminário, em geral era do ensino médio, acho que tinha só um que estava ainda concluindo o ensino fundamental, né? Tinha vocações tardias, algumas pessoas que, né, não tiveram muito estudo e chegaram mais tarde no seminário, mas estavam fazendo conosco também a caminhada, né? Eu me lembro que o reitor, à época, era o padre Odilar de Vargas, né? Ele foi a primeira experiência dele de seminário, né? E ele que nos acolheu lá em Pejuçara. Então havia esse momento inicial da formação que a gente chama de seminário menor, que é onde os jovens assim que estão ainda no ensino médio, né, eles se reúnem numa casa onde tem toda uma disciplina, né? Sim. É uma preparação justamente para a vida que o padre vai viver depois. Você tinha 16 anos ali? Eu tinha 15 anos, quando entrei, completei 16 aquele primeiro ano, né? E você nasceu em que ano, Tiago? Eu nasci em 1979. 12 de julho de 1979. Poxa, tem a idade da minha irmã. A minha irmã é do dia 13, a Bianca. E seminário maior em Viamão, né? Então aqui você já tinha definido, já era realmente aquilo que você queria. Exato. Vai lá para cursar filosofia. Isso mesmo, né? Então aí nós entramos no... Aqui já curso superior, né? Isso, faculdade. Faculdade mesmo, né? Porque a formação básica do padre é filosofia e teologia, né? Então tem que fazer os dois? Tem que fazer pelo menos os dois. Sabe? Hoje já se exige até mais, né? Em função da necessidade. Não. Pelo menos tem que ter filosofia e teologia. Houve casos assim que alguns padres fizeram outros cursos que não a filosofia, até porque era um pouco, nem sempre tinha esse curso assim acessível, né? Mas mesmo assim eles estudavam cadeiras de filosofia, nem que fosse
por fora, né? Tipo, exigiam padres que iam lá para dar essa formação. Então é uma tradição da igreja desde o Concílio de Trento, né? Os seminários e essa formação ela é fundamentada nos estudos filosóficos e depois teológicos. Então tem que estudar muito. Ah, sim, né? Tem que gostar do estudo, né? Não E me tem que se metendo dedicar. na análise, né? Mas isso é importante e é fundamental, né? Porque a filosofia, ela abre o teu pensamento para tu questionar o eu, né? Ou seja, será que isso é assim mesmo? Será que é assado? Será que não é? E a teologia vem para te dar o suporte da fé. O suporte da fé, né? Ó, não precisa questionar aqui porque isso aqui te legitima, né? Então, misturar essas duas formações é o que garante para um padre, por exemplo, que imagina, ele tem vários que a gente chama de missões aí, né? Mas que são, digamos assim, missões difíceis, uma confissão, por exemplo, né? Não é qualquer pessoa que vai ter a capacidade de escutar a maior dor do outro, né? O maior pecado, estou fazendo aspas aqui porque estamos na rádio, não dá para ver, né? O maior, né, pecado que aquela pessoa, e ser uma pessoa despreparada que depois vai fechar aquela confissão e vai contar pro amigo, vai contar pro vizinho, né? Não vai entender aquilo como um dom não, como é que, agora me fugiu a palavra que os sacerdotes usam mesmo, que, por exemplo, o sacramento, né? O sacramento da confissão, né? Então, o sacramento ele é sagrado, né? Então, a pessoa para estar ali com o dom, por isso que a igreja tem muitas regras, né? Assim como o CTG, a gente falou bastante aqui na Semana Farroupilha, né? Das regras do CTG, do tradicionalismo, e a igreja tem suas regras por conta disso, né? Para garantir que, né, se tenha essa seriedade e se siga aí há 2000 e tantos anos, sempre, né, minimamente na mesma perspectiva, né? É importante também que se diga, né, o sigilo de confissão ele é garantido por lei, né? Acordo Brasil-Vaticano, jamais um sacerdote pode abrir um sigilo de confissão, porque primeiro você acolhe, como tu muito bem dizias, Cristiano, é uma dor moral ou psíquica ou social de alguém que está ali à procura primeiro do quê? De alguém que a escute. O mundo hoje está carente de pessoas que escutem pessoas. Tem gente que quer criticar demais. Agora, quem escuta, quem esteja preparado para ouvir, às vezes não é tanto o que você vai dizer como aconselhamento, mas o tempo que se tira para ouvir alguém, para olhar nos olhos, para dizer que antes de mais nada, né, Deus é alguém para nós, é uma pessoa, é um rosto, é Jesus de Nazaré, e é um rosto misericordioso, né, que acolhe, que reergue o ser humano da condição em que se vivia e que estava aquém de uma vida que fosse digna, que fosse feliz, mas que quer sempre o bem, né? Então, já que estamos nesse assunto, né, a confissão ela existe para isso, para recordar as pessoas de que elas são muito maiores e podem ser melhores do que o mal que se causaram, do que o mal que sofreram, ou do que um estado de vida que possam estar vivendo, que na verdade não as está fazendo bem, né? Ótimo, né? Bom, o Thiago fez a filosofia lá no Seminário Maior em Viamão e depois começa a teologia em Santo Ângelo, no IMT. E aqui são 2 anos só, Thiago. São 2 anos. Na verdade, o curso completo de teologia costuma ser 4 anos, né? Ocorre que aí, no 2º ano, eu fiz uma interrupção da minha caminhada vocacional, né? Eu era bastante jovem ainda, saí com 21 anos, né? E aí eu fiquei um período de 6 anos fora, né? Estudando, trabalhando, ajudando o pai aqui no escritório, né? Os negócios da família. E aí eu fiz uma formação em psicanálise humanista, né? Saindo fora, né, temporariamente da diocese, né, me colocando como um leigo, trabalhando, né, eu pude fazer essa formação complementar, mas no intuito de servir melhor no sacerdócio. Interessante que mesmo que eu tenha, né, feito alguns intervalos nessa minha caminhada vocacional, né, um período aqui, né, parei um pouco aqui na teologia em Santo Ângelo, de seguir com a formação diretamente, mas eu nunca desisti desse meu sonho ideal de ser sacerdote. E foi pensando no bem, né, de eu poder servir melhor, atender melhor as pessoas, que eu fui buscar essa formação dentro da psicanálise humanista, né? Aí depois também fiz uma pós-graduação nessa área, fiz vários cursos. Pós-graduação no Rio de Janeiro, né? Na verdade, a faculdade ela é do Rio de Janeiro, mas havia uma extensão em Porto Alegre. Então eu fazia ela aqui em Porto Alegre. Né? Isso é um momento da tua vida, assim, me parece, e eu queria deixar claro aqui, que você se
Coloca em questionamentos internos. Isso, que os questionamentos vêm, né? A própria filosofia nos ajuda, né, a revisitar muitas coisas que a gente acredita, né? E aí É um método CIS estendido. isso aí. Mas isso é bom porque nos ajuda a amadurecer, né? É com essas crises que acontecem que a gente se torna pessoas mais maduras, né? Mais, digamos assim, capazes e responsáveis de responder aos desafios do tempo. Uma das coisas que, na minha juventude, quando eu era de grupo de jovens, que eu observava muito era a vida do padre, né? E sempre tem uma falsa poética, né? De que a vida do padre é uma vida boa, né? A vida do padre tá louco, né? Tem a casa, tem moradia, né? Tem alguém ali para atender ele e tal, né? Mas a gente que era liderança pastoral, a gente acompanhava a rotina do padre, né? E não é nada fácil. Eu, particularmente, não estaria disposto a isso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma pessoa que convive com muitas pessoas, imagina, tem paróquias que tem um padre só e que tem 30 comunidades. É o meu caso. Tem 30 comunidades, às vezes comunidade com 20 km de distância, 30 km de distância, de estado de chão, né? E todo dia o padre tem que rezar, e todo dia ele está numa comunidade, está noutra, e a reunião de pastoral, e a reunião de catequese, e a reunião daquilo e tal. Então a agenda de um sacerdote, ela é muito puxada. E ao mesmo tempo ela é muito solitária. Porque quando ele chega na casa pastoral, lá na casa que ele mora, que fecham-se todas as portas, é só ele e Deus. Ele não tem aquela pessoa que a gente, né, que escolheu a vida de casado, né, a vida de família. Por mais que a gente tenha milhões de problemas durante o dia, tu chega em casa, tu tem com quem conversar. Tu vai lá com a esposa, troca uma ideia, né, dá um abraço no filho, né, essa coisa. E o padre, ele abriu mão disso, né? Por isso que o celibato, e eu acho que o Tiago traz um pouco essa problemática, porque ela é importante, né? Não tem problema tu, em um determinado momento da tua formação, tu dar um time, né, tu recuar, dizer, peraí, eu vou ver se é isso que eu quero. Porque ao mesmo tempo que tu tá tomando uma decisão muito difícil na tua vida, todos aqueles, porque um vocacionado, ele recebe uma rede de apoio, e aqui está o coordenador da vocação que pode explicar, né, desde cedo, desde os 15 anos, por exemplo, o Tiago tinha lá junto com ele alguém que estava de butuca, até porque a diocese precisava de padre, né? Então esse guri não pode existir, né? Então dava aquele apoio, aquele suporte, muitas vezes até financeiro, as comunidades se organizavam para ajudar a bancar o estudo, para ajudar a bancar, né? Então, é uma vida comunitária, né? Então, o Tiago está chegando num momento, assim, da trajetória dele que é muito lindo. É muito lindo. Eu lamento não poder estar aqui, porque eu já tinha um compromisso agendado para sexta-feira, mas vai ser um momento muito lindo para ti, para a tua vida, para a tua trajetória e para Ibirubá também, né? Aqui nós tivemos o padre Rogério, que foi ordenado aqui, né? Que hoje está no mundo aí e tal, e é um dos vocacionados mais, digamos assim, mais raiz que nós temos aí, né? E vai ser muito lindo, assim. Eu só queria trazer esses nuances todos, assim, né? Porque... E o senhor é muito feliz nas suas colocações, primeiro, né? Porque o padre, ele é sempre uma pessoa pública. Sim. Né? Ele é um líder religioso, mas também é um líder comunitário. Tudo numa paróquia, queira ou não, ela gira ao redor do ministério do padre, né? Temos, graças a Deus, muitas lideranças que nos auxiliam na missão, mas há aquilo que é especificamente do padre. Não só o celebrar da Eucaristia, né, da missa, como se diz, mas dinamizar reuniões, dinamizar pastorais, motivar lideranças. Tem toda a questão burocrática, financeira, administrativa de uma paróquia que, queira ou não, é bastante exigente, nos demanda ele, o ordenador de muito despesa, tempo. né? Sim, exatamente. Então, animar a vida de fé do povo, né? Essa é a missão do padre, né? É ser aquele que, na sua comunidade, no rebanho que lhe é confiado, ele anima a vida de fé, cuida para que esta mesma fé seja transmitida e que o anúncio do Evangelho, né, como nós dizemos, seja sempre atualizado no mundo, mas sem perder a sua essência. A ação pastoral da igreja é isso, no mundo de hoje, contemporâneo como com as crises, com as dificuldades, com a complexidade que se tem, bom, o que da fé, o que da pessoa de Jesus de Nazaré diz ao mundo hoje, né? Então, é missão nossa, né? Primeiro, o padre, pessoa pública, antes de mais nada, alguém que neste mundo deve recordar, não, Deus existe, este Deus nos ama, e este Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Então,
estamos aí, né, torcendo, apoiando o Thiago para que ele seja muito feliz no ministério dele, e com certeza a comunidade de Birubá que o abraça, que rezou por ele, que há um certo tempo me acolheu muito bem aqui, agora sexta-feira, esta semana, vive este momento tão importante, né? A vida do padre, né? Tu dizias, é solitária? Não, ela não é solitária. Veja bem, nós, por uma questão vocacional, de chamado, é algo que é ontológico, diz respeito a quem sabe que tem este chamado, encontra-se e é feliz, né? Não com as renúncias, porque a igreja não nos impõe nenhuma renúncia, não. A vida de padre é esta. Você está disposto? Sim. Bom, agora configure-se a nossa humanidade para abraçar o ideal que a igreja propõe. Por isso, o tempo de formação ele é tão longo, ele é uma caminhada tão exigente, porque a vocação não pode ser uma fuga, a vocação não pode ser uma promoção de status, a vocação, moda, né? Nem muito menos uma moda ou um desejo de poder, não. A vocação é você seguir a pessoa de Jesus naquilo que mais próximo dele você pode tentar chegar. E isso não é só para o padre, por favor, né? Quando nós falamos em vocação, não é apenas a vocação do padre. Jesus nos chama a uma grande missão neste mundo, que é segui-lo, que é imitá-lo. Mas ele era Deus. Bom, mas não é possível ser como Jesus. Se não fosse possível ser como ele não pediria para ser. E ser como Jesus é o que? É buscarmos sermos, neste mundo, viver a caridade de modo mais perfeito, né? Nós chamamos de santidade isto. Não nos basta sermos bons apenas. Não, é preciso o dado da fé, né? Nossas convicções, nossos costumes, nossa vida está orientada naquilo que a pessoa de Jesus Cristo nos transmitiu. E para fechar a ideia, não, na verdade o padre nunca é sozinho, porque ele tem como família a sua comunidade, e quando ele está em casa ele tem Deus. E a vida espiritual é isso, é saber que a sós, na companhia de Deus, nós nunca estamos sozinhos, porque estamos na presença daquele que nos ama, nos mantém, nos envia. Padre Daniel, agora, só para compartilhar, este olhar que eu compartilhei aqui era do momento que eu era um jovem lá, olhando aquilo, né? Fazendo essa Sim, leitura, com certeza. Né? Mas agora, é muito importante isso que tu traz. Veja que interessante, né? A diocese precisa de vocações. Naquele tempo precisava, e continua a precisar, e vai continuar a precisar sempre, porque, por exemplo, eu atendo 2 paróquias, eu tenho 30 comunidades, serviço de animação vocacional e assessor de alguns movimentos, professor no Seminário Propedêutico em Santa Cruz do Sul, enfim, trabalho tem, né? E o jovem nesse mundo é chamado a quê? É um desafio, uma proposta vocacional que eu faço. É chamado a ser mais do mesmo, ou chamado a uma aventura de arriscar-se a ser diferente neste mundo em que em que tudo parece igual? Não. A vida humana suporta tudo, menos que ela não tenha um sentido, né? Então, vale a pena, pelo menos, questionar-se, arriscar-se. Afinal, será que eu também não posso ser, neste mundo, alguém que me consagre a Deus? Vale a pena, sim. Tem a continuação dessa história aí entra na área jesuítica, né? Você faz parte dos jesuítas em São Leopoldo, e aqui no estúdio nós temos um jesuíta, né? E no Secrei que acontece então a sequência dessa caminhada. Aí volta, só para quem não entende o jesuíta no meio desse contexto aí, ele significa o retorno do Tiago. Né? Quem são os jesuítas, né? Os jesuítas são uma ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola. Inclusive, a data vai bater com a data da minha ordenação. Dia 27 de setembro de 1540 foi fundada a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. E eu já conhecia os jesuítas por conta do Livro da Família, né? O pessoal aí... Inquisição. Não, a história tem muita história com os jesuítas, né? Mas eu conhecia pelo Livro da Família, né? Em casa era costume adquirir esse livro todos os anos, né? E lá falava, né? Coisas interessantes, mas era a única referência que eu tinha de jesuíta até então, além daquela que a gente aprende na história no colégio, né? Mas aí, como eu já havia dado um tempo, né, na teologia, estava num período de estudos, de, né, construção de novos conhecimentos, né, houve em mim uma inquietação, né? Eu lembro que o padre Márcio Laufer, que atualmente é o pároco da catedral, vai estar aqui também na minha ordenação, ele estava em Ibirubá fazendo o seu
período de estágio de diaconato, assim como eu fui diácono agora, né, na catedral em Cruz Alta, onde ele é o pároco. Mas eu me lembro que aquele período, o padre Márcio estava aqui em Birubá fazendo seu período de diaconato, e ele chegou para mim e disse assim: olha, eu estou indo fazer o meu retiro em vista da ordenação lá em São Leopoldo com os jesuítas. Você, de repente, nós éramos muito amigos, né? Sempre mantivemos uma boa amizade. Você não gostaria de ir junto, de repente? Digo, olha, eu sempre tive o interesse de fazer o retiro inaciano. Que eu lembro que outros padres da diocese haviam feito e tinham falado muito bem desse retiro. Eu queria fazer, queria conhecer. Então fui como leigo mesmo, né, com toda a liberdade, para fazer esse retiro. Ficamos na mesma turma, eu e o padre Márcio. E lá foi que, durante 7 dias de oração, eu percebi em mim uma inquietação, né, para retornar. Porque eu queria, tipo, tô fora, né, tava namorando já, tinha outras coisas, mas não tava, assim, 100% satisfeito com a vida, né. Aí, não, a minha inquietação mais forte, de fato, é retornar para a igreja. E eu até teria voltado para a diocese naquele tempo, não fosse o jesuíta que acompanhou o retiro meu me dizer assim: olha, pelo que eu tenho te acompanhado aqui nesses dias, eu vejo que você tem um perfil para religioso também. Quem sabe você, já que tem essa liberdade, em vez de voltar imediatamente para a diocese, né, pode fazer um acompanhamento conosco aqui, você vai ser muito bem acolhido e tal. E eu pensei, bom, tá aí, né? Mais uma coisa que, quem sabe, possa agregar aí, né? Me dispus, então, a trilhar esse caminho. Fiz um acompanhamento vocacional, depois fui morar em São Leopoldo, no Secrei, né? Havia uma casa lá que a gente chama de Comunidade Vocacional Santo Afonso, né? Ali. Fica entre a Unicinos e o Santuário Sagrado Coração de Jesus, que tem o famoso túmulo do Padre Royce, né? Padre Royce também. Inclusive o Padre Royce, ele era padre diocesano, logo ele quis fazer uma experiência diferente e entrou e foi jesuíta. Depois de padre diocesano, ele ficou jesuíta, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Fui jesuíta, depois estou voltando para a diocese. Mas foi por aí, né? A caminhada de formação jesuíta. E aí depois os 2 anos em Cascavel, noviciado, e aí Belo Horizonte, onde acontece o mestrado em filosofia, depois Roraima e volta para Belo Horizonte. E o homem é viajado, hein? É que os jesuítas, eles são uma ordem que não tem um espaço geográfico territorial delimitado, né? A ação do jesuíta é no mundo inteiro, né? Eu tenho, né, ex-colegas meus jesuítas que estão lá em Roma, outros que estão lá no Canadá, outros que estão... Então é uma ordem que foi feita para servir aonde as necessidades do mundo são mais emergentes, né? Inclusive, o próprio Papa Francisco foi jesuíta, né? Antes de ser bispo, ele fazia parte da ordem dos jesuítas. Por isso que hoje eu me sinto muito tranquilo, muito em sintonia, porque eu conheço, né, bebi 10 anos, eu fiquei dentro da Companhia de Jesus, fui jesuíta durante 10 anos, então eu tenho muita familiaridade, né, com aquilo que o Papa Francisco fala, aquilo que ele profere, né, nos discursos, porque eu sei de onde ele tira, né? Vem desse patrimônio cultural jesuítico que a gente bebeu durante o período de formação. Mas seguindo aqui a explanação, né, sobre a minha caminhada, depois da comunidade vocacional, onde é um ano mais voltado para você fazer um aprofundamento, assim, de rezar, né, de tomar contato com aquilo que é próprio da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas, então você vai para um período é como se fosse assim a escola da vida religiosa. Esse é o que a gente chama de noviciado. Então, todas as ordens religiosas têm, né, no princípio da formação, um período que a gente chama de noviciado, né? A gente lá é noviço. E sendo noviço, você é formado para ser um religioso. Então é um pouco aquilo que o seminário faz para os padres diocesanos, o noviciado faz para os religiosos. E lá, então, né, fiquei 2 anos morando em Cascavel. Claro que, olha só, né, não foi só Cascavel, porque daí eu peguei um ano de transição. Havia 2 províncias à época, a província do Centro, a província BRM, que era a província do Sul, e a província do Centro, da onde o Charles é nativo, né? São regiões geográficas que a gente chama de províncias. E aí estava-se num período de conversação sobre união de províncias. Então eu fiquei o primeiro ano morando ali em Cascavel, porém logo depois do segundo grande experimento do noviciado, né, a gente faz um período que a gente faz uma grande preparação para 30 dias de retiro. A gente fica 30 dias enclausurado, né, fechado assim, mas claro, em silêncio, em oração, para poder fazer uma caminhada espiritual
que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Olha, recomendo para quem puder fazer, porque é uma oportunidade única de aprofundamento, de busca pela santificação, né? Excelente. E aí, depois desse exercício, a gente vai para um estágio de hospital, a gente fica 1 mês trabalhando, eu fiquei aqui em Salvador do Sul, o retiro eu fiz em Florianópolis, Morro das Pedras, e aí a gente tem contato com as realidades humanas, assim, no fim. Isso também é importante porque nos ajuda a refletir, né? Você chega lá no hospital, você se depara com pessoas que já estão no estado vegetativo, muitas vezes ali, né, em processo de se preparar para a morte mesmo, né? E ali a gente ajudava os enfermeiros, né? Enfim, a trabalhar com essas pessoas. Aí depois que a gente fez esses 2 grandes experimentos nesse primeiro ano de noviciado, aí aconteceu né, as províncias se conversarem e dizer, não, vamos tentar fazer um noviciado único, província do Centro, província do Sul. Então, logo depois do segundo semestre, no início do segundo semestre daquele primeiro ano, eu fui para Campinas, em São Paulo, onde eu tive contato então com outro noviciado e mais 2 jesuítas que inclusive estão vindo, né, para participar da minha ordenação, né? E então ali eu fiz esse processo lá em Campinas até final do ano. Depois a gente voltou a residir em Cascavel, mas aí havia uma outra configuração, né? Foi feita toda uma reforma lá na casa e tal. Então o noviciado já se tornou diferente. Então, quer dizer, meu noviciado foi um pouquinho viajado também, né? E depois do noviciado a gente professa os votos, né? Então, se não me engano, foi dia 27 de janeiro do ano de 2011 que eu professei os votos na Companhia de Jesus, lá no Secrei, em São Leopoldo. E aí a minha primeira missão foi exatamente, né, vamos para a filosofia. Como eu já era licenciado em filosofia, então abriu-se a oportunidade de eu fazer estudos de mestrado. E aí foi então que eu realizei o mestrado em filosofia, né? E daí peguei uma área específica que mais me interessava, que é a área da filosofia da religião. Isso. Muito bem. Eu vou passar aqui para o Charles só para fazer um registro também, né, dessa parte da história aí, Charles, né? O que você lembra? Tem algo especial que deva ser registrado? Quando ele fala do noviciado, é interessante os experimentos que ocorrem, né? Ele citou 2, que foi o retiro de 30 dias, né, os exercícios espirituais e o experimento de hospital. Tem outros experimentos que marcam muito, né, essa fase e são inesquecíveis. Um deles é a peregrinação, né, que é feita de 2 a 2 e nós vamos a pé e sem dinheiro e sem lugar para ficar. Então é uma experiência de grande despojamento, né? E a gente demora um pouquinho para se dar conta que nós estamos numa situação de mendigos. É uma experiência de fé, né? E pedindo pelo caminho o alimento, a dormida, o banho e a água, né? E ao longo do caminho a gente vai também refletindo, aprofundando questões humanas e espirituais, né? E dentre outras, né? Experimento social, por exemplo, onde você vai conviver. Aí depende do noviciado, muda um pouco, mas, por exemplo, pode conviver com catadores de material reciclável, pode conviver, por exemplo, eu fiz o meu numa creche, onde as crianças que ali participavam eram filhas de prostitutas, de catadores de material reciclável, pessoas em vulnerabilidade social, né? E outros tantos experimentos em que colocamos à prova essa vocação que dizemos ter, né? Purificamos esse chamado de Deus, porque sempre uma vocação ela vem também misturada com questões humanas. A busca por segurança, a busca por alguma situação diferente. Então, sempre o humano está envolvido, né? O nosso superior dizia assim, nunca uma vocação é totalmente pura, no sentido que envolve também interesses próprios. Então, essa prova é muito importante para que a gente também identifique, né, se de fato esse chamado é forte e sustentável, resiliente para superar, né, os anos de provação, ou se em algum momento a gente percebe que aquilo ali não vai ser tão consistente. Uhum. E seguindo então a explanação
da minha caminhada, né, depois do período da filosofia, que a gente chama, onde eu fiz o mestrado, né, ainda tive a oportunidade de morar um período junto dos estudantes e na parte final do mestrado, por uma questão de facilidade, né, eu pedi para o superior da ordem para me conceder um espaço na residência dos professores. Então eu pude morar com os professores dos cursos de teologia, de filosofia, né, porque o ambiente era mais favorável para quem estava em estudos especiais, né, estudos de mestrado. E aí depois disso eu fiz também um período de missões, porque depois do período do filosofado existe um período que a gente chama de magistério. Esse período de magistério ele pode ser realizado de diversas formas, né? O normal é ir para algum colégio, alguma universidade, onde os jesuítas atuam com educação, mas eu sempre senti em mim mais esse apelo missionário, de ir ao encontro de realidades diferentes. E aí eu, conversando com o superior, e também era uma das prioridades da companhia, fui trabalhar em Roraima, com os indígenas, os povos indígenas de Roraima. Então eu fiquei morando 1 ano e meio no município de Bonfim, que era a divisa, uma fronteira com a Guiana Inglesa, na cidade de Lethem. E lá então eu pude dar aulas em Lethem, né? O país só fala inglês, tive que aperfeiçoar meu inglês na marra, né? Foi muito bom, né? Valeu todo aquele esforço de colégio, né? Mas depois lá eu tive que fazer umas aulas particulares. Mas foi bom também porque daí você estando em contato com outro país, outra cultura, outra língua, você tem uma percepção da vida que sem isso você não tem o mesmo olhar. Então amplia o nosso visão e percebe que o mundo, né, é muito mais amplo, muito mais complexo do que a gente costuma pensar que é. Então eu fiz um período lá de trabalhos, né? Eu dava aula de português nas escolas da Guiana e também auxiliava na pastoral indígena em Boa Vista. Então eu viajava, né, pelas aldeias indígenas, né? Convivi também um período intenso ali de 1 mês com 2 padres que viviam inseridos numa aldeia, né? A aldeia de Moscou, né? Não tem nada a ver com a Rússia, mas é uma palavra wapixana indígena. E lá foi interessante, né, perceber que você vivendo ali sem luz elétrica, sem água encanada, dormindo numa rede, né, com total, tipo assim, dependência de o que vamos comer hoje, né, ver como que esse povo vive, né. Então aí a gente aprende a dar muito mais valor para a natureza, né, para aquilo que é os frutos da natureza para nós e tal. Então conviver com uma cultura diferente assim nos também ajuda a ter uma visão melhor sobre a vida e as possibilidades de viver que a gente pode encarar. Muito bem. Padre Daniel, ouvindo todo esse relato, o que o senhor pode contribuir? É uma história completa? É uma história em construção? É essa caminhada mesmo que se deve fazer? Assim como cada ser humano é único, né? Cada chamado vocacional também ele é intrinsecamente particular, né? A vocação ela é, antes de mais nada, um dom, mas também é um mistério, né? O Tiago acenava isso já na fala dele. É um mistério porque algo que nos ultrapassa, humanamente nos ultrapassa. Mas é um dom que humanamente também nós colocamos a serviço. Ninguém fica padre para si próprio. Ninguém é irmão religioso para si próprio. Ninguém é pai para si próprio, nem é mãe para si próprio. Não. A vocação é um servir ao outro e, de preferência, a quem realmente mais precisa, né? Então, a dimensão da vocação como um dom e um mistério sempre vai defrontar a nossa humanidade, como o Tiago já trazia, porque nunca estamos prontos. Não, é um mistério tão grande que sempre há no que nos aprimorar, sempre há no que melhorar, sempre há um universo, ou se preferirmos um oceano, do mistério de Deus a aprendermos, a conhecermos para melhor anunciar. O padre não porta a própria palavra. Não, o padre ele empresta-se totalmente de si próprio para anunciar uma palavra que não é sua, que é a palavra do Evangelho. Ele empresta a sua vida para gastar-se para que a comunidade em que ele vai servir tenha a vida espiritual e tenha a assistência religiosa que necessita, através não só dos sacramentos, mas de uma bênção, de um aconselhamento, de uma confissão, de uma visita,
da condução de um trabalho de pastoral social, né? A missão da igreja no mundo hoje ela é muito mais credível e fonte de credibilidade pelo que a igreja faz enquanto obra social, né? A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo, né? E isso é algo não para nós nos orgulharmos, mas é algo que é uma responsabilidade muito grande. Nós cuidamos, administramos, gerimos, buscamos sempre contar com a colaboração. Infelizmente, quando a gente escuta coisas como mas o que a igreja faz por tal e tal situação? Bom, se a pessoa que pergunta isso é batizada, ela tem que entender que ela é a igreja também. E talvez seja ela que está faltando, né? Então, essa compreensão da vocação é muito mais abrangente do que apenas a vocação presbiteral. Mas o Tiago acena realmente muito bem quando nós percebemos que a história dele é única, pessoal, intransferível, como qualquer chamado vocacional é pessoal e intransferível, mas nunca é para si próprio. É sempre para o outro. Então, cada um sabe da experiência de Deus que faz e que é uma experiência indescritível também, né? Gastaríamos rios de tinta e horas procurando explicar, esmiuçar, mas não. Aquilo que é do dado da fé, que é do dado do sagrado, é uma experiência que, quem sabe, tem a convicção de que vive no que é a verdade. E por verdade aqui entendamos a coerência entre o que se fala e o que se vive, né? Perfeito. Como acontece a sua vinda para Ibirubá, Tiago? Né? Porque caminhou, fez toda essa caminhada aí a nível de Brasil e aí vem parar na cidade que nasceu. Isso é uma coincidência ou foi construído para acontecer dessa forma? Mas olha, é confiar que Deus orienta as nossas vidas na medida em que a gente se abre para que a graça dele atue em nós, né? Então, para complementar aqui o resto da história, né? Depois desse período de 1 ano e meio que eu fiquei lá em Roraima fazendo magistério, eu regressei para Belo Horizonte para fazer os estudos teológicos, né? E aí eu fiz mais um parêntese na minha história. Então eu pedi um ano a gente chama de ano extra domus, é um ano que o religioso pode ficar fora das casas, né? Não precisa ter o compromisso com conviver com a comunidade e tal. E eu vim morar na região de Florianópolis, né? Porque eu não estava mais muito, né, depois de ter vivido essa experiência do magistério, né, eu me senti um pouquinho assim desambientado daquele ritmo que eu estava acostumado na vida religiosa, né? Então eu senti que precisava mais um espaço, né, para refletir, para viver outras coisas, né? E aí foi então um período que eu tomei a decisão de deixar a vida religiosa na companhia, né? Depois de já ter feito, faltava só apenas 2 anos para me ordenar, porque aqui em Belo Horizonte, como eu já tinha estudos, né, bem adiantados, faltariam 2 anos eu me ordenaria padre jesuíta. Mas eu vi que não é o momento agora que com total liberdade eu vou poder assumir isso. E aí então, né, eu acabei, foi ali o tempo que eu e o Daniel convivemos, né? Eu pedi 1 ano para fazer uma experiência na diocese, aí fizemos 1 ano de estudos teológicos aqui em Santa Maria, né? Mas chegando no final daquele ano, eu ainda não havia assinado o documento que precisa para você ser liberado, né? E aí, como o estudo teológico ali em Santa Maria era diferente, as cadeiras não fechavam muito, né? Eu tomei uma decisão. Na época, o bispo era Dom Adelar, né? Disse, não, eu vou voltar para Belo Horizonte e vou concluir lá, porque lá bastaria 1 ano e meio de estudos. E foi o que eu fiz, né? Depois desse 1 ano e meio de estudos, então eu acabei voltando para Ibirubá, né? Para poder, então, caminhar a diocese. Aí, então, foi dia 20 de setembro do ano de 2022 que eu voltei a Ibirubá. E aí comecei a ter contato, mais uma vez, com o padre Márcio Laufer, e ele foi me convidando para acompanhar ele nas atividades da igreja. Me disse, olha, eu vou sair de férias em janeiro, né? Preciso de alguém aqui para ajudar a tomar conta da paróquia e tal. E aquilo, o fato de voltar ali, fazer a experiência na diocese, que eu já havia, né, tirado da minha cabeça por um tempo, voltou a, tipo assim, como se fosse um primeiro amor que voltou, sabe? Eu quis, desde o começo, ser padre aqui,
desejei ardentemente gastar a minha vida nessa diocese. Claro que nos percalços da vida acabei fazendo outras escolhas, mas aí, tipo, poxa, já estou com 40 anos, acho que já tenho maturidade suficiente para saber o que eu quero agora. E então fiz o acompanhamento vocacional, né? Nós estávamos, à época, sem bispo, aí depois chegou o atual bispo nosso, Dom Nélio, que também me acolheu, né? E ano passado, dia 8 de dezembro, fui ordenado diácono. E venho, então, servindo na Catedral do Divino Espírito Santo desde então. Muito bem, olha só que história linda. Agora eu quero fazer uma pergunta para ti aqui, Tiago, que é o seguinte, cara. Quando tu estiver lá, né, lá deitado no chão, lá naquele momento mágico, né, da ordenação, né, e que passar por todo o processo da homilia, do propósito de eleito, da ladainha, da imposição das mãos, tudo aquilo que acontece numa ordenação, quando tu receber ali o cálice, né, que é ali o momento ali, tu vai olhar para essa trajetória assim e o que tu vai dizer para Deus nesse momento? Obrigado, Senhor. É só o que eu posso dizer. A gratidão. Não tem outra palavra, né, que melhor traduza aquilo que eu sinto do que gratidão. Uhum. Que legal. E isso é muito importante, e tá aqui o Daniel, que é da parte vocacionado, né? Não tem nenhum problema, né, para uma pessoa que está construindo, né, a sua história, né, a sua vocação, construindo os pilares necessários, que ela faça, né, esses experimentos, né? O Tiago talvez tenha feito muito mais experimentos que muita gente. A caminhada vocacional do Tiago, ela é bastante peculiar, né? Bem peculiar. Mas com certeza toda e qualquer experiência que o Tiago veio a viver colaboram para que hoje ele chegue com liberdade de consciência para assumir, né, o dever, a vocação, o compromisso, a responsabilidade do sacerdócio. Então, realmente, cada um que tem o seu chamado vai ter o seu caminho de discernimento e de formação, né? E, claro, a igreja propõe sempre um rumo, um caminho, uma orientação, tanto intelectual como pastoral, quanto humano, quanto enfim, mas dentro de tudo isso, tudo é para colaborar para que chegue-se no dia da ordenação e realmente é isso que eu quero para a minha vida. O propósito, ele é permanente, não existe... o sacramento da ordem imprime caráter, nós dizemos assim, né? Uma vez padre, sempre padre, né? Então, é por esse momento que nós estamos, essa semana aqui, motivando a comunidade, preparando a comunidade para que venha participar desta grande alegria da vida do Tiago e um marco na vida e na caminhada espiritual aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e que isso sirva também de motivação aos jovens que se perguntem, se questionem se realmente também eles não podem se considerar chamados, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas está faltando padre, está faltando padre. É verdade, está faltando. Mas está faltando famílias também convictas da sua fé, que venham para a igreja, que tragam os seus netos, seus filhos. Eu como padre jovem, seguidamente me questionam, agora temos um padre que vai trazer os jovens da igreja. Não, os jovens que querem que a gente traga para a igreja é o filho e é o neto de quem não está trazendo. Então, a desafio da transmissão da fé, ele é, antes de mais nada, familiar. A igreja vai ser sempre essa mãe com as portas abertas para acolher toda e qualquer pessoa. Aqui na comunidade sempre somos uma casa para acolher. Agora, algo que começa no lar, que começa lá em casa. Então, claro, sabemos no mundo contemporâneo hoje, as estruturas familiares estão abaladas, é verdade. Agora, de modo algum, isso pode significar que ali não possa ter uma experiência de Deus, né? De modo algum, isso pode significar que, independentemente da configuração familiar que se viva, ali não se possa ter uma experiência de fé aberta à transmissão dessa mesma fé, que possa aí gerar futuras vocações para a igreja, né? Com certeza. Mais umas ainda, para Daniel, em relação a... O Tiago falava, né, e a mesma lembrança que eu tenho, tinha um processo, né, da questão dos vocacionados, né? Tinha um seminário menor e tal, e lá se descobria, depois ia para Viamão, depois ia para Santo Antônio. Hoje, não tendo mais o seminário menor, né, em Pejuçara, como é que se dá essa caminhada? Hoje, a caminhada, num primeiro momento, ela é paroquial, né, nas comunidades.
Então nós temos nas paróquias da diocese sempre pessoas, né, equipes vocacionais paroquiais, junto sempre com os padres das comunidades que observam, que acompanham os jovens que podem, pouco a pouco, demonstrar algum sinal de despertar vocacional. E temos retiros vocacionais na diocese, até o próximo agora é 30 de novembro, 1º de dezembro em Cruz Alta, né? Estaremos lá acompanhando a gurizada. E então fizemos esse acompanhamento, chega a idade de 18 anos, então se tem o seminário propedêutico, que hoje é em Santa Cruz do Sul, um ano de estudos preparatórios para a faculdade aí de filosofia, e então se vai para Santa Maria, são até agora 3 anos de faculdade de filosofia, e 4 anos de teologia e 1 ano de síntese vocacional ou de estágio pastoral, como preferir. E aí, então, se tudo estiver bem, se procede à ordenação diaconal e à ordenação presbiteral, né? Então, são 10 anos no mínimo. Praticamente sim, praticamente sim. E claro, não é porque terminou a teologia que está pronta. A caminhada do Tiago mostra isso, né? A formação, assim, ela é sempre permanente, porque o mundo sempre nos desafia para que a mensagem do Evangelho, para que a fé seja anunciada de acordo com não só as reais necessidades do mundo hoje, mas é preciso atualizar os métodos, atualizar a linguagem, é preciso que a igreja esteja nos meios digitais, nos meios do mundo da comunicação. Então, tudo isso, e os desafios humanos são muito complexos, né? A realidade humana sempre nos desafia a uma formação permanente, né? Eu sou formado, além da teologia e da filosofia, eu tenho uma pós-graduação em tanatologia, né? Processos de acompanhamento do luto, né? E dentro disso algumas cadeiras foram de prevenção ao suicídio, ou de luto materno, enfim, depressão, né? Várias outras temáticas entraram junto, e hoje eu também faço uma pós-graduação em coordenação de pastoral, né? Isso pensando agora mais dentro da igreja, mas o padre e a igreja sempre são peritos em humanidade, né? Porque Jesus, ele é o ser humano por excelência, né? Então, tudo, como nos ensina o Vaticano II, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje encontram eco nos discípulos de Cristo. E esses discípulos somos todos nós, né, André? Independentemente de confissão religiosa, né, nós conhecemos a pessoa de Jesus, né? Conhecemos a pessoa de Jesus, e o campo da missão é o coração humano com as suas complexidades. Quem é o padre hoje? O padre, ele tem um chamado, talvez a curar, a enfaixar as feridas da alma, mas sem se descuidar também do campo da ação pastoral no mundo social, né? Eu quero ainda, antes de passar, né, uma última aqui para o Tiago, curiosidade. Eu não vou poder estar na tua ordenação, mas eu quero saber quando é a primeira missa. Ah, a primeira missa. Que é a mais, né, que é a mais importante, né? A primeira de todas, né? Né? Mas a missa tem um valor único, né? Então todas elas são extremamente importantes, né? Mas a primeira, claro, marca a nossa história, né? E essa primeira missa realizará então no dia seguinte, no sábado, às 18 horas, aqui na Igreja Matriz, né, Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirubá. Neste momento, então, o Tiago vai ser o presidente da... Isso, essa é a minha primeira presidência, né? Agora, na diocese, há um costume de se convidar alguém, um padre, uma pessoa amiga, para fazer a pregação. E aí eu convidei o padre Marcos Rogério Denardi, que hoje é pároco em Espumoso, já né? trabalhou aqui também. Foi isso, creio que ele já trabalhou aqui em Birubá, né? Então ele será o pregador da minha primeira missa. Mas para aqueles que porventura não puderem comparecer no sábado, o padre Miguel me ofereceu já trabalho. Então eu tenho aqui em Birubá no domingo às 8h30, vou fazer a missa, presidir a missa aqui às 8h30, e também, se não me engano, Passo Bonito, né, que vai ter uma festa, ou vai ter um encontro lá, uma missa, eu vou rezar também. Então lá no Passo Bonito às 10h30. Para onde tu vai? Bom, essa questão ainda depende do bispo, né? Porque o bispo provavelmente ele fará o anúncio na sexta-feira. Então, o pessoal que está com essa curiosidade, vá lá na sexta, que aí eu acho que o bispo vai dizer. Tá certo. Beleza. Andrei? Essa última parte eu não entendi. O Tiago não fica em Ibirubá? Não. Não vai normalmente ser padre não em fica Ibirubá, normalmente não fica na cidade. Normalmente, né? Nós nunca ficamos, né,
na terra natal, digamos assim, né? Quando eu fui ordenado padre lá em Boa Vista do INCRA, né? Há 3 anos, mais ou menos, também o pessoal perguntava, vai ficar aqui com nós, vai ficar aqui para nós? Não. Né? O padre, isso diz muito respeito à vocação de missionariedade nossa, né? Assim como não somos padres para nós, não, é uma comunidade que dá um padre para a igreja. Né? E há um campo de missão muito mais vasto, muito mais amplo. Né? Então o Tiago receberá uma missão aí em alguma das nossas paróquias da nossa diocese. Né? Eu atendo 2, eu atendo Ibirapuitã e Mormaço. E porque justamente agora, graças a Deus, né, teremos mais isso é importante, essa informação, porque quem quiser ver o então Padre Tiago celebrando a missa sábado ou domingo. Semana, é final de semana agora. Depois não se sabe quando acontecerá de novo, né? E eu acho que vamos ter que transmitir essas também, porque eu estava seria muito bom, Andrei. Na minha cabeça imaginando que o Tiago seria, né, mais um padre aqui em Birubá para ajudar, o Padre Miguel, que está com bastante trabalho, né? Mas então não é. Vamos falar um pouco do trido também, né? Quem sabe? Hoje à noite, às 19h30, temos na Matriz Nossa Senhora de Lourdes, missa em preparação para a ordenação do Tiago, né? Eu irei presidir esta Eucaristia, né? Então hoje a missa é comigo, como eu dizia bem no início da entrevista, é sempre uma alegria grande voltar a Ibirubá, né? Então hoje e agradeço o convite do Tiago. Terei a alegria de presidir a missa hoje às 19h30. Amanhã, também às 19h30, tem missa com o padre Luiz Carlos de Campos, que também é um jesuíta, que agora está na nossa diocese, mas é natural da nossa diocese também. E vai presidir a missa amanhã, então, aqui na Igreja Matriz, sempre o horário das 19h30. Ok, bom, vamos ler aqui então o convite, né, que o Tiago distribuiu. Ordenação presbiteral. Eu, em tudo, amar e servir. Santo Inácio de Loyola. Seu lema. A Diocese de Cruz Alta, juntamente com a família, tem a honra de convidar você e familiares para participar da Santa Missa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirubá, na qual, pela imposição das mãos do bispo diocesano e a prece de ordenação, diácono Tiago Zene será ordenado padre para a igreja. O bispo ordenante, então, Dom Nélio Domingos Zortea, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na rua Diniz Dias, 777, em Ibirubá, no dia 27 de setembro, às 19h30. Após haverá jantar festivo por adesão. Isso. Sensacional. E importante por adesão. Transmissão da Rádio Cidade, também do Jornal Alto Jacuí, aí nas redes sociais, no Facebook e também no canal do YouTube. Isso. Estaremos lá fazendo. O Tiago saiu do jesuíta, mas o jesuíta não saiu dele. Isso é uma frase que se diz, né? A gente sai da companhia, mas a companhia não sai da gente. E não tem como negar, né? São 10 anos de oração, de beber. Eu quase fui jesuíta, viu? O cara mesmo? que mais chegou perto de me convencer a ter uma vida religiosa foi o Padre Hilário. O Padre Hilário Dick. Que Saudosa Deus o tenha, memória, né? saudoso profeta da juventude, né? Ele dizia, profeta. mas guri, aquele jeito dele, né? Guri, nós precisamos de um jovem que nem você aqui. Porque eu sempre era muito crítico, né? A história dos jesuítas, pá, Hilário, tudo tão bom desse jeito, ser jesuíta, cara. Porque sempre tinha essa brincadeira, né? Ser jesuíta, e daí ele explicava, contava toda a história e tal, né? O Padre Hilário, grande figura. Isso. Mas os jesuítas são, de fato, são o pilar, eu acho, da evangelização aqui no Brasil, né? Isso a gente precisa deixar claro, né? Que foi quem abriu a picada, como diria, né? Os métodos talvez não tenham sido os melhores, né? Mas foram eles que abriram, né? Então, se hoje a gente tem uma igreja forte e uma igreja consolidada aqui na América Latina, né? Muito por esse trabalho também, né? E só os padres diocesanos, para nossa audiência que não entende, né? São aquelas figuras, né? Aquelas vocacionados que têm a relação com as comunidades, né? Com as paróquias da diocese, né? E são, digamos assim, abraçados pela diocese, né? Os religiosos, as congregações jesuítas, oblatos, Sagrado Coração de Jesus, são grupos religiosos, né? Sempre há o carisma de uma personalidade da igreja, né? Um santo ou santa que inspira, então, o modo de vida religioso. Outros, né? Eu queria, curiosidade, você chegou a ser religioso? Sim, eu fui jesuíta, inclusive foi lá que nos conhecemos, né, em Belo Horizonte. Cursamos eu estava na filosofia graduação e o Tiago estava no mestrado de filosofia.
Foi lá que nos conhecemos, nos tornamos amigos. Ali por volta de 2009, 2010, né, Tiago? Isso aí. Isso. E hoje tu continua a missão como leigo? Isso. Hoje em dia eu sou leigo. Saí em 2017 da ordem religiosa. Mas chegou a fazer todos os votos? Tudo? Os votos são feitos logo, meio que logo no início, né? Logo após o noviciado. Então a gente faz os votos de pobreza, castidade e obediência, né? E depois então assinei a demissão, né, desses votos por uma questão de desejo de constituir família, etc. Mas a fé não foi abalada, né? A fé não moveu 1 milímetro. Isso É é apenas importante. uma questão mesmo de opção de vida. Só mudou a posição na partida, né? Exatamente. O jogo continua. Muito bem, isso, Andrei. Eu queria entender agora, para a gente finalizar, né, uma pergunta mais assim jornalística, digamos assim. A fé das pessoas, ao passar dos anos, ela tem aumentado ou tem diminuído, né? A fé, ela tem se transmutado. O que nós percebemos é que há uma dificuldade de pertença religiosa a uma instituição, a um grupo ou uma comunidade, mas as pessoas não deixaram de buscar uma experiência de fé ou de espiritualidade. Então, o que nós percebemos? Essa é a primeira constatação, e que cada vez mais, em fontes diversas, as pessoas buscam uma experiência do sagrado. Hoje há uma incidência muito grande de práticas orientais, há o crescimento de religiões de matriz africana, de matriz espírita, há um boom de igrejas pentecostais e há, claro, naturalmente, aqueles que se declaram sem fé, mas que não deixam de, algum modo, ter um horizonte de crenças que o oriente. Então não é que as pessoas estão menos religiosas, pelo contrário, todos os movimentos que tentaram sepultar a fé e a religião falharam miseravelmente. Né? O marxismo falhou, o comunismo falhou, o cientificismo falhou, o positivismo falhou. Não, a fé continuou, de algum modo, presente no horizonte do ser humano. O que há é esse desvencilhar de instituições. Né? E isso é uma constatação, é um desafio de missão, é a realidade que temos. Né? Mas, padre, dialogando com a sua fala, isso está vinculado à questão, eu particularmente tenho muito isso presente comigo, né? Que a fé, o primeiro sentimento que a fé traz é de que ela é uma decisão tua, né? No que tu crê, como tu crê, na intensidade que tu crê, é sempre uma decisão tua. Se tu vai ser um padre ou tu vai ser um leigo, é uma decisão tua, né? É uma questão pessoal, né? E o problema dessa questão que a gente vive hoje, existe sim uma crise de fé, né, na humanidade, né? É por conta de que em determinados momentos a gente coloca na instituição. Existe uma crise de ética, na verdade. Mas é na instituição, pessoas, né? Não é na fé das pessoas. As pessoas deixaram de entender que a fé mesmo, ela não é um exercício abstrato de sentimento. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão racional. A fé, para ser realmente aquilo que se propõe, ela é uma prática. Uma fé que não tem obras, ela é morta. Né? Então, você pode ter uma dificuldade com a sua instituição religiosa de pertença. Agora, perceba, é a instituição que te dá também a possibilidade da experiência subjetiva, do sentimento pessoal, porque de onde nos chegou o conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Jesus, ou qualquer outra experiência religiosa, veio de uma instituição, né, que, como é habitada por seres humanos, vai ter lá seus problemas, as suas falhas. Agora, ficarmos pensando apenas nos problemas e nas falhas, e não em ver o quanto de bem se pode fazer e o quanto que cada um de nós, como pessoa individual, pode colaborar para que as nossas instituições sejam melhores, aí sim, esse é o caminho. Isso em qualquer área humana. Se eu tenho um problema numa empresa, eu vou criticar a empresa ou eu vou tentar ser um funcionário melhor? Qual que é a minha participação ali? Né? Se eu faço parte daquele ambiente, se eu estou ali como alguém que tem uma missão, que tem uma responsabilidade, é muito fácil apenas jogar a culpa nos outros. Agora, não. E se eu tenho minha convicção pessoal de fé, bom, nunca vamos ser uma unanimidade. E graças a Deus que não, porque uma das coisas mais bonitas da vida religiosa e da Igreja Católica é isso. É a possibilidade de se poder pensar diferente, de se poder
e viver cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua história, e entender que há algo que nos une, que é a fé. O exercício da liberdade não está em, bom, agora eu quero ser do meu jeito, eu quero ser católico do meu jeito, eu quero ser evangélico do meu jeito, eu quero ser espírita do meu jeito. Não. Você já usou a tua liberdade e quando decidiu que caminho você vai seguir. A crise do ser humano hoje é uma crise de pertencimento a um senso pessoal mesmo de identidade. As pessoas hoje cada vez mais têm dificuldade em manter escolhas permanentes, em manter convicções morais, partidárias, ideológicas, o que quer que seja, de modo permanente. E essa é a razão de tantas angústias hoje. O mundo hoje, o que mais tem oportunidade de entretenimento, de trabalho, de cultura, do que ser, do que fazer na vida. E é a sociedade mais depressiva, doente e suicida como já nunca mais houve. Então, por quê? Porque falta convicção e perseverança em buscar realmente realizar aquilo que nós nos propomos. A sociedade hoje está tão adoentada e sensível que a primeira dificuldade que se tem já se desiste. E quando a gente se deixa abalar por qualquer dificuldade ou qualquer pressão, nenhum caminho vai nos servir nunca. Tudo aquilo que vem muito fácil não vale a pena ser perseguido. Por isso, a beleza e o encanto da vida consagrada, da vida religiosa, ou de buscarmos ser não só um bom padre, mas um bom profissional, está justamente em vencer as dificuldades e da crise, como o Tiago comentava bem no início da entrevista, nós saímos melhor. A crise tirou essa e crie, né? Não, eu gostaria de dar também meu parecer aqui sobre essa questão, que é muito boa, né? Muito pertinente nos dias atuais, que uma das compreensões bastante aceitas do ser humano é que ele é formado a partir de um tripé, né? Que seria o lado físico, né? Todos nós temos um corpo se estamos nesse mundo. A dimensão psicológica, né? Não conseguimos negar aí a influência das nossas emoções, sentimentos, etc. Mas também, que algumas vezes tende a ser deixado de lado, a dimensão espiritual, né? Então nós não nos contentamos de ser como qualquer animal, né, que vive só na imanência. Então o ser humano tem essa abertura ao transcendente, né, uma vez que, pela nossa compreensão, somos imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, a gente pode constatar ao longo da história, e eu acredito muito nisso, de que nunca o ser humano vai conseguir abafar de alguma forma a própria fé. Ele pode até desvirtuá-la, se distrair, né? Dar nomes que não o satisfaçam. E muitas vezes, e hoje em dia muitas vezes acontece isso. No entanto, é como nós dizermos que nós vamos continuar vivos nesse mundo sem o corpo. É impossível. Assim como nós podemos pensar em ficar sem emoções e sentimentos, né? A dimensão psicológica. É impossível. E a dimensão espiritual, se é verdade que ela é constitutiva do ser humano, essa abertura ao transcendente, a única coisa que nós podemos fazer é nos distrairmos e nos desviarmos da transcendência real e verdadeira a que somos chamados. Mas não funciona. É uma distração que acaba ocasionando aquilo que o padre Daniel nos trouxe, né? Que é o adoecimento, né? Porque no fundo, não dá para negar o que nos constitui. Perfeito. Muito bem. Isto então, Andrei. Muitos abraços aqui. E como tem abraço. Vai recuperar alguns aqui, Cristiano. Eu até não consegui puxar todos, né? Porque a live nos correu os abraços aqui. Mas depois o Thiago dá uma olhadinha lá e entra e manda um alô para todo mundo aí, Thiago. Perfeito. Que deixou essa manifestação de carinho aqui para você e para os demais que estão aqui na participação do programa de hoje, né? E agradecer, a gente tem muita felicidade, né? E queremos que a presença do Thiago aqui em Ibirubá, a sua ordenação signifique uma luz para a nossa comunidade, né? E que as pessoas sintam que desta terra também existe muita fé, muita religiosidade, muito estudo, muita entrega, né? Você nos prova que abre mão de
muitas coisas na sua vida, né? Muitos anos aí buscando o seu conhecimento, buscando a sua reflexão para entregar o melhor, né? Para aquilo que foi chamado. E é sensacional isso. Parabéns mesmo, Thiago. Parabéns à Dona Maria e o seu Nelson. Aos manos, né? O Nelson Zene Júnior. O Nelson Zene Júnior e a Marla. Exatamente. Que devem estar aí muito felizes com o que está acontecendo. E na sexta-feira, então, fica este convite. Só um detalhe que talvez valha a pena a gente reforçar, né? Após a missa da ordenação, então haverá esse jantar. Já tem fichas para vender, né? Até é bom para o pessoal se organizar, né? Pegar o número de pessoas. Então, quem puder até amanhã, a gente conversou com o Padre Miguel, né? Confirmar, se possível, né? O número de pessoas que vai. Então, pode entrar em contato com a Secretaria Paroquial, tem o WhatsApp também que funciona, né? E deixar avisado, reserva para mim aí tantos lugares para tal pessoa, né? A fim de que o povo possa se organizar para que nada venha a faltar e a logística possa acontecer da melhor maneira. Ótimo. Mensagem final, Thiago. Mensagem final é o convite, né? Acho que o povo de Birubá, uma coisa que nós estamos dizendo nas escolas, olha, tá vindo gente lá de São Paulo, vem gente lá de Minas Gerais, né? Gente lá do Rio de Janeiro para vir aqui assistir a ordenação. Então o povo de Birubá, né, tem uma oportunidade, talvez, muito assim, né, difícil de acontecer de novo, né? A gente sabe que as ordenações de padre aqui na nossa diocese não são tão frequentes, né? A última foi a do próprio padre Daniel e já fazem 3 anos, né? Então é sempre bom, e olha, isso eu faço um apelo até às famílias, né? Se possível, compareçam e tragam seus filhos, porque eu, na minha caminhada vocacional, às vezes que eu pude assistir ordenações de padre, muito me motivou a perseverar em frente. É uma cerimônia linda, belíssima, com a presença, né, do bispo, mas também de todos os padres da diocese e também outros padres que vêm de outras regiões. Então é um momento de fé muito significativo, muito marcante na história da nossa caminhada de igreja diocesana, né? Não só na caminhada pessoal, mas na história da própria igreja, né? Então, recomendaria fortemente, né, que participem, que presenciem, né? Não é muito frequente que a gente tenha uma oportunidade assim de ter uma ordenação sacerdotal dentro aqui da nossa querida cidade de Birubá. Muito bem, então a gente agradece ao Thiago, agradece também ao Padre Daniel Chagas, né, e também ao Charles Piscinati, né, que é o convidado especial aí que veio diretamente de São Paulo para acompanhar a ordenação do amigo aí. A gente deseja aí para o Thiago toda a vocação necessária e toda a força necessária, né? Porque a missão é grande e os operários são poucos, já dizia, né? E a gente sabe da importância disso e parabéns à paróquia que vai receber aí esse sacerdote aí com todo esse gás aí, né? Pronto para trabalhar e atender. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo. Vocês têm mais algum destaque? A palavra final é de vocês. Mais uma vez, então, nós convidamos para as missas do Tríduo, né? Hoje às 19h30, que eu estarei presidindo, e amanhã também, 19h30, com o padre Luiz Carlos, e a ordenação do Thiago, né? E parabéns aí à comunidade de Birubá, que não está medindo esforços para que tudo seja muito bem preparado e todos possam ser bem acolhidos, né? E o Padre Miguel também, pároco aqui da paróquia, que também está somando forças para que esse momento seja um momento bonito, um momento que já faz parte, né, da história da paróquia de Birubá. E deixo meu abraço a todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Muito bem, vamos encerrando então a nossa transmissão ao vivo. Não sei se o Thiago tem mais alguma coisa para dizer também. Não, seria isso. Só agradecer a vocês aqui, para a equipe da Rádio Cidade, né, pelo convite de estarmos aqui presentes, né. Eu venho acompanhando aqui as programações. Quando eu morava lá em Roraima, eu acessava aqui e já acompanhava o trabalho de vocês. Então, bem eu me lembro, olha, até eu mandava umas mensagens, aqui de Roraima, lá do fim do mundo, né, do outro lado do Brasil, está acompanhando o que está acontecendo aqui em Birubá. Então, esse potencial que vocês têm aqui como órgão de comunicação, né? Quero agradecer aí o trabalho que vocês vêm fazendo e também todo o bem, né? Que a gente sabe que até um dos conceitos que o Concílio Vaticano II estabeleceu sobre revelação é que revelação é, antes de tudo, comunicação. E vocês aqui são mensageiros, né, de conteúdos bons, de conteúdos que são agraciados e que trazem muita vida para a comunidade de Birubá e região. Muito bem. Também o
O Charles também quer dar um tchauzinho aí pro pessoal. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com um amigo aqui nessa cidade que eu achei maravilhosa. E na nossa caminhada, nossa participação das escolas, a gente fala muito sobre a inspiração, né? Então que a vocação do Tiago, que está sendo celebrada aí essa semana e sendo coroada, né, com essa ordenação, possa provocar a cada um de nós de como nós temos vivido a nossa vida e provocar, né, qual é o cuidado que nós estamos tendo com a vida que se dá no tempo para que a gente possa desenvolver uma vida colocando todos os nossos talentos, os melhores talentos a serviço uns dos outros, né? Muito bem. Obrigado pela presença de vocês, uma ótima ordenação para o Tiago aí nessa sexta-feira, transmitido pela Rádio Cidade. Obrigado a você que nos acompanhou aí na transmissão ao vivo, através do nosso Facebook, também do Jornal Alto Jacuí. E a gente convida você a participar desse momento importante aí para o Tiago